Fala pessoal que acompanha o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer a correção da prova do concurso público para técnico municipal 1 da Guarda Municipal da cidade de Manaus, do município de Manaus, no estado do Amazonas. Então essa prova ocorreu no dia 18/2, né? Tô falando hoje do dia 19, então foi ontem a prova e ela foi uma prova muito pegadinha. Muita gente falou, foi prova fácil e tal. Pareceu fácil, mas tem muita pegadinha ali no meio. Então, a gente vai destrinchar um pouco dessa prova aqui e explicar para vocês alguns fatores pegadinha. Não vamos trabalhar a prova toda, tá? Mas vamos trabalhar as noções básicas de língua portuguesa, de informática, que a prova teve nesse vídeo aqui. Posteriormente, a gente vai fazer das outras matérias da prova. O que eu achei interessante nessa prova? Perguntas relativamente fáceis, mas que podia estar tão fácil que você podia se enganar, certo? Então vamos lá. A prova constou aqui de língua portuguesa, noções de informática. Só lembrando, não é noções básicas de informática, é noções de informática. Então pode ter caído coisa básica e coisa avançada, coisa intermediária, tá? E História e Geografia de Manaus, conhecimento específico em noções de direito. Aí você tem aí dentro do edital direito criminal, direito civil, direito penal. Então várias leis que abrangeram e legislação, que é a legislação da Guarda Municipal. E um tema de redação, o tema da redação foi a inteligência artificial na era atual, em relação à sociedade. Então vamos lá, vamos começar a correção aqui. Tá aqui o gabarito, esse gabarito aqui ele foi entregue aos alunos. Normalmente quando você sai antes de um determinado período eles não te entregam a prova, mas esse gabarito específico eles entregaram para as pessoas que estavam saindo antes de poder levar a prova, tá? Então tem um rascunho aqui para a pessoa fazer o rascunho da redação, né? E aqui vamos começar aqui, ó, por esse texto aqui, que é o primeiro texto de língua portuguesa. Então vamos ler com atenção. Eu costumo sempre falar o seguinte: por que as pessoas não sabem falar? Porque elas não sabem ler. E por que as pessoas não sabem ler? Porque elas são analfabetas funcionais. Então, leitura com atenção, primordial. Se você quer aprender a falar, aprenda a ler. Se você quer aprender a ler, tenha paciência para ler gradativamente tudo que você for ler, tá? Então vamos lá. Texto. O que nos mantém vivos? Por Ricardo Viveiros. Vamos lá. Mais um ano se inicia na vida de todos nós. Ficamos bonzinhos na época de Natal. Fizemos promessas de mudanças para 2024 e seguimos enfrentando novos e velhos problemas. É verdade que, em termos de Brasil, estamos evoluindo em diversos aspectos, no esforço concentrado para reparar danos do passado. Ao olhar com atenção além de nós, para o mundo como um todo, surge uma pergunta: o que nos mantém vivos? A fé, a esperança em dias melhores para muitas pessoas? Ter saúde? Responderão outras. Várias dirão que os seus compromissos familiares, os que amam e delas dependem. Algumas afirmarão que é ter sonhos. Tudo isso é verdadeiro. Então, olha, vamos se concentrar aqui em primeiro lugar, porque isso vai cair na pergunta. Então, como é que eu vou fazer? Eu não lembro onde está o edital. Deixa eu ver onde está o edital. O edital da Guarda Municipal de Manaus. Que eu quero colocar isso daqui em pauta para vocês terem noção do que eu estou falando. Tá aqui o edital. Tá? Então, eu vou lá para baixo no edital. Lá para baixo no edital. Tá? Aqui, ó. A primeira coisa que o edital me pede. Por que eu vim no edital? Pô, você parou de falar da prova? Não. É só para explicar uma coisa. Cara, você vai fazer uma prova de concurso público. Entendeu? Você já tem que ir com a sua cabeça focada no seguinte, ó. O que o edital pediu? Primeira coisa que ele pediu: compreensão e interpretação de texto. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. O que é compreender o texto? É eu ler e entender o que está escrito. Vamos lá? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui só para me grifar. Ele diz assim, ó:
Ao olhar com atenção além de nós para o mundo como um todo, surge uma pergunta que nos surge uma pergunta. Pronto, surge uma pergunta, 2 pontos. Então eu vou compreender o que? Não é ele quem está fazendo a pergunta está surgindo de forma espontânea. Isso é compreensão de texto. Estou compreendendo que houve uma pausa para uma pergunta aberta. A pergunta vem, ó. O que nos mantém vivos? Interrogação. É uma pergunta generalizada. Aí ele responde: a fé, a esperança em dias melhores para muitas pessoas. Aí você fala bem assim, ó, bacana, legal, gostei. Ponto. Isso é uma resposta. Aí ele diz: ter saúde, responderão outras. Isso é compreensão, não é interpretação, isso é compreensão de texto. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver lá embaixo uma pergunta relacionada a isso, tá? Então, responderão, não responderam, não está no passado, está no futuro. Várias dirão. Cara, parece bobagem, mas tem gente que se embanana com isso daqui, sabe? Tem gente que olha para isso daqui, se perde todinho. Errei a pergunta, errei a questão. Uma questão tão simples, porque não leu e não compreendeu. Então vamos continuar. Só parei para colocar isso aqui. Aí a gente vai sair da compreensão e vamos para interpretação já já, tá? Algumas afirmarão que é ter sonhos. Tudo isso é verdadeiro. Aqui vem a interpretação do texto. A interpretação me diz que, independente do que seja a resposta, todas as respostas são consideradas verdadeiras. Porque elas não dependem de uma verdade única e comum, mas elas dependem de um ponto de vista de interesses próprios. Tá bom? Então, vou voltar um pouquinho. Olha como é chato. Compreensão e interpretação de texto é chato pra caramba. Mas a gente tem que entender. Mais um ano se inicia na vida de todos nós. Ponto. Ponto. Tá aqui, ó. Ponto. Então, iniciou mais um ano. Pronto. Resolvi o problema. Segundo, ficamos bonzinhos. Por que ele fala bonzinhos? Porque nós apagamos em certo termo passado para focarmos em coisas que não são negativas. É isso que ele me dá a entender aqui, certo? Então continua. Na época de Natal, fizemos promessas, fizemos no passado, promessas de mudança para 2024 e seguimos, no passado, com o verbo seguir, dá o entendimento que é passado para caminho ao presente. Por isso que ele pede compreensão e interpretação. Aqui você vai ter que começar a compreender essa parte do texto, porque as perguntas vão ser relacionadas ao texto. Então, pô, Cegadilha, tu tá chato pra caramba, bicho. Mas, desliga o vídeo, pô. Vai assistir clipe. Vai assistir, sei lá, música. Vai assistir um filme. Eu tô aqui pra explicar isso daqui. Porque tem gente que se embanana com isso daqui. Entendeu? Então, seguimos passado influenciado ao presente. Pretérito do presente. Seguimos enfrentando novos desafios e velhos problemas. É verdade que em termos de Brasil, abre parêntese, quando ele se refere a um sujeito aqui, até então ele está falando, o sujeito somos nós. Quem são o sujeito? Nós. Ficamos, fizemos, nós, seguimos, então nós. Agora ele muda de sujeito. Em termos de Brasil, sujeito é Brasil. Toda vez que eu vou interpretar um texto, eu vou compreender onde é que começa o sujeito e onde é que começa o predicado. Tá? É assim que eu faço a interpretação do meu texto. Cegadilha, onde é que começou o sujeito? Ele começou. Mais um ano se inicia na vida de todos nós. Sujeito, nós. Predicado, início de ano. Nós ficamos, sujeito oculto, nós ficamos bonzinhos. Nós, de novo, sujeito oculto, fizemos promessas e nós seguimos enfrentando sempre o sujeito oculto. Agora eu mudo de sujeito. Então eu tenho que analisar que esse primeiro trecho aqui, ele pode gerar uma pergunta.
Esse segundo trecho aqui, ele pode gerar outra pergunta. Toda vez que você vai fazer uma prova de concurso público, presta atenção no que eu vou falar. As perguntas, elas são baseadas nos sujeitos. Sempre em cima de algum fator sujeito. Sujeito agora, Brasil. Em termos de Brasil, estamos evoluindo. Quem está evoluindo? Nós. Mais uma vez eu encontro um sujeito oculto. Agora eu tenho dois sujeitos na mesma frase. Só que um sujeito direcionado ao país e o outro sujeito direcionado à ação. A ação do sujeito onde eu estou. Verbo estar. Nós estamos onde? No Brasil. Ah, mas o Brasil não pode ser sujeito. Ele vai ser um sujeito já já. Você vai entender porque eu estou falando dele. Em termos de Brasil, é um sujeito que está explícito ali. O Brasil. Estou falando do Brasil, estou falando do país. O predicado ele só fala do sujeito. O predicado ele não fala de outra coisa. Entende? Então vamos lá. Em termos de Brasil, estamos evoluindo em diversos aspectos no esforço concentrado para reparar danos do passado. Danos feitos a quem? A nós? Não, ao Brasil. Ao olhar com atenção, além de nós, para o mundo como um todo, surge uma pergunta. Aí vem aquela questão da pergunta que eu falei, beleza. Para nos mantermos vivos, há, entretanto, outras necessidades que passam pela paz, meio ambiente, segurança alimentar, cultura, educação e, claro, o equilíbrio econômico com o crescimento sustentável. Então eu tenho aqui o que? Mais uma resposta, tá? Mais uma resposta dessa pergunta aqui, o que nos mantém vivos. Eu tenho mais uma resposta, eu tenho várias respostas. As primeiras respostas, elas são como eu falei, elas não pertencem a uma verdade plena. As primeiras respostas, elas pertencem a uma verdade individual. Cada um falou aquilo que pensou a si, tá? Agora eu tenho uma segunda resposta, que ela é uma resposta generalizada. Para nos mantermos vivos, entretanto, há entretanto outras necessidades que passam pela paz, meio ambiente, segurança alimentar, cultura, educação e claro, quer dizer, além de tudo isso, tem que ter o equilíbrio econômico com o crescimento sustentável. Então a economia ela tem que estar estabilizada. Com a economia estabilizada eu tenho paz, eu tenho um meio ambiente pleno ao meu redor, eu tenho segurança alimentar, que é a produção, a produção, o escoamento desse alimento, o direcionamento aos mercados e a compra através do equilíbrio econômico. Tá? Cultura, eu preciso ter cultura, eu preciso ter conhecimento. Ah, o que é cultura? É botar um monte de gente para fazer um... Que entenda quem quiser a dança dos macaquinhos. Você não sabe o que é macaquinho? Vai lá no Google e pesquisa macaquinhos no plural. Coloca assim, peça teatral macaquinhos. Aí você vai saber do que eu tô falando. Isso não é cultura. Quando ele fala de cultura aqui, ele fala de você ter um estudo regular, de você saber ler, saber escrever, saber se comunicar. É disso que ele chama de cultura. Então eu preciso disso para me manter vivo. Senão eu passo a definhar. E o que é definhar? É eu viver de uma esmola governamental, onde eu preciso dos benefícios que são apenas o retorno de 1% daquilo que eu emprego ao mercado de trabalho. Aquilo que eu emprego. Então, preciso ter cultura para me ter uma evolução. Educação. A educação é o meu ensino regular. Parece ser a mesma coisa de cultura, mas não é, tá? Cultura é eu ter o meu regimento linguístico, cultura é eu ter o meu regimento profissional e educação é eu ter minha formação. Eu preciso ter o primeiro grau completo, depois o segundo grau completo, que é o ensino médio atualmente, e depois eu preciso ter o ensino superior, se possível fazer uma pós-graduação, uma especialização numa área para eu poder entrar no mercado de trabalho de uma forma bem sucedida. Preciso disso. Não estou fazendo propaganda política aqui. Eu falei dos macaquinhos, mas quem quiser ver lá, vê. Assiste lá um pouquinho, depois se quiser fazer igual em casa com a família, se reúne todo mundo na sala e faz. Então, e preciso ter o equilíbrio econômico com crescimento sustentável. O que é o crescimento sustentável? De onde se tira, se não se colocar de volta, não se tem mais nada. Então, um equilíbrio sustentável
crescimento sustentável é fazer o dinheiro girar no mercado para ter o crescimento econômico. Por que eu estou explicando isso? Pode cair lá na frente. É o que eu estou falando. É compreensão e interpretação do texto. Não é só, olha, eu li um monte de palavra legal aqui. Não. É você compreender o que está escrito e interpretar o que esse texto pode estar passando. Porque o que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui em cima, cara. Eu tenho aqui embaixo. Cadê? Outras necessidades que passam pela paz, tá? A paz que é baseado a fé e a esperança de dias melhores para muitas pessoas, está no parágrafo anterior. O meio ambiente e a segurança alimentar. Eu tenho aqui saúde. Se eu tenho uma segurança alimentar, eu tenho alimentos de qualidade, eu tenho saúde. Entendeu? Cultura e educação. Aí eles colocam aqui, várias dirão compromissos familiares, porque amam e dependem. Amam e dependem dessas pessoas, amam essas pessoas e dependem dela de que forma? Dependem dela não só financeiramente, mas dependem dessas pessoas de uma maneira cultural. Eu encontro cultura e educação aqui, entendeu? Eu encontro pessoas, aquele filho, aquela filha, aquele sobrinho, aquele pai ou aquela mãe, aquele irmão mais novo, que depende da pessoa. Então eu vou entender que eu tenho a mesma resposta nos dois parágrafos, só que uma resposta anterior a essa daqui, lá de cima, é porque minha mão consome daqui, ó, puf, sumiu. A resposta lá de cima, eu tenho, quando ele fala, dirão seus compromissos familiares, os que amam e delas dependem. Eu estou me referindo à pessoa empregar na sua família, na sua casa, no seu lar, a cultura do dia a dia, o emprego da educação, da instrução didática, da instrução literária, tá? E a segurança alimentar, que vem a saúde, o meio ambiente. Eu vou dar esse exemplo aqui em Manaus. Se você é de Manaus, você vai saber do que eu tô falando. Tem gente que tá doente até hoje de um fumaçal que deu na cidade no tempo desse. Era fumaça para todo lado. Você saía de noite, você se sentia sei lá, em Blumenau, no inverno. Você se sentia em Osório, no Rio Grande do Sul, numa madrugada fria, porque era tudo fumaçal, mas não era fumaça de queimada. Então, se eu não tenho um meio ambiente controlado, eu não tenho saúde. Simples. Então, tudo que está escrito embaixo, onde está grifado, está escrito em cima. O que é que eu vou interpretar? Eu tenho a mesma resposta duas vezes. Se vier a prova me perguntando isso, eu vou saber dar a resposta, tá? Respeito é essencial. Soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos. Respeito, soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos. Respeito. Que haja respeito não só entre as pessoas, mas haja respeito entre os líderes para com o povo e do povo para com os líderes. Não vou falar de política, não sou eleitor do atual presidente, mas ele é um presidente eleito, constituído pelo povo, então eu respeitarei o cargo dele. Não ficarei o difamando, tem que ter respeito. Posso ser contra, na próxima eleição eu voto de novo para ver se eu tiro o cara de lá, mas eu não posso ficar agindo de maneira irresponsável. Isso degrada o futuro, me demonstra ser esse tipo de ação uma forma de dizer que a pessoa não tem raciocínio lógico, ela não tem respeito pelo próximo. Soberania do Estado, aí eu volto lá em cima, olha, quem era, lembra do nosso sujeito? Olha aqui, ó, Brasil, né? Então, soberania da nação, nossa nação é soberana, ela é independente, ela tem liberdade, nós podemos ir e voltar. Ai, nós não temos liberdade. Por que tu fica xingando os outros na rede social? Porque você tem liberdade. Você quer não ter mais liberdade, vai para a Coreia do Norte. Lá os caras não tem nem carro, que se tiver carro tem que ter uma autorização do governo para ter o carro e tem que andar com o guarda do lado, dentro do carro, com um oficial lá do exército coreano dentro do carro, não pode andar sozinho no carro. Lá na Coreia do Norte é assim. Isso é falta de liberdade, pô. Tá reclamando de liberdade, pô? Democracia, o poder emana do povo. É necessário que isso ocorra.
Nós temos um direito inalienável que se chama greve. E o povo não se dá conta disso. Mas faz greve lá pra te ver uma coisa. E direitos humanos. Um dos poucos países do mundo, tá? Que o sistema de saúde é público. Aí eu quero morar nos Estados Unidos. Vai e não paga lá a tua previdência social para te ver que se um carro te atropelar no meio da rua, alguém te leva para o hospital. Vai. Nós temos esses direitos no Brasil. Então ele fala aqui que é necessário, entendeu? É necessário para que nós venhamos a evoluir, para que o país venha a evoluir, nós tenhamos além desses dois parágrafos aqui, olha, tá? Além disso daqui, é necessário que a gente tenha isso daqui também. Aí ele coloca ainda, ó, nesse âmbito está a política com P maiúsculo, desde que assim com maiúscula. O que é a política com P maiúsculo? Vamos lá. Não vou puxar no Google. Quem está acostumado com as minhas aulas sabe que eu vou no Google e puxo, mas eu vou explicar rápido aqui. Política, né? O pessoal fala. Política com P maiúsculo significa o exercício do poder eletivo de um cidadão para com uma sociedade. Isso é política. Política com P minúsculo é a arte de fazer amizade. Então você tem que separar muito bem isso. Quando ele fala que respeito é essencial, soberania, independência, liberdade, democracia, direitos humanos, nesse âmbito está a política com P maiúsculo. Política com P maiúsculo, volto a repetir, é a razão pela qual encontramos eleger um cidadão ou mais de um para que represente uma classe ou para que represente um grupo social, seja ele um bairro, seja ele um estado, um município, um país, e esse cidadão de cargo eletivo, durante um determinado período, conduza as coisas para o melhor bem-estar daquela população. Aí você fala, não entendi, pô, uma classe, o presidente do bairro, ele representa o bairro que o cara mora ali. O presidente da agremiação representa a agremiação, pô. Entendeu? Simples. O presidente da república representa o país. O governador do estado representa o estado que ele foi eleito. O vereador, ele representa ali, em muitas vezes, uma classe que o elegeu. Quando a política é com P minúsculo, aí ele fala política com P minúsculo, a arte de fazer amizade, a arte, às vezes eu falo muito isso para minha esposa, eu digo para ela bem assim, eu sou um cara político, eu lido com todo mundo, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, até com quem não gosta de mim. Agora eu também sei ser aquele político escroto às vezes, que eu não gosto da pessoa, também rejeito. Mas é mais fácil você ver me encontrar rindo com todo mundo do que rejeitando alguém. Eu só rejeito no último caso mesmo quando eu vejo que não tem necessidade e que aquilo vai me atrapalhar de alguma forma. Mas a política é isso, é a arte de fazer essa amizade, com P minúsculo. Então ele ressalta aqui que quando ele fala respeito, soberania, dependência, pererê, parará, patati, patatá, ele coloca, neste âmbito está a política eletiva. O que ele quer dizer aqui? Interpretação. Acabei de compreender o texto. Agora eu vou interpretar que para eu ter isso daqui, eu preciso saber escolher os meus representantes legais. Interpretação de texto. Temos visto tantos Calma lá. Temos visto tantos desentendimentos, incompreensões, projetos pessoais em vez de coletivos, corrupção, violência. Tudo nos faz correr o risco do mal maior, a desesperança. Beleza. Desentendimento, é gente que briga com outro cara, eu vou brigar contigo porque eu não gosto da tua opinião. Incompreensão, não é impossível te entender, cara, tu é um retardado, tu não sabe o que tu fala, porque não quer aceitar a ideia do outro, né? Projetos pessoais em vez de coletivos, aquele cara que fala bem assim, esse ano eu vou fazer,
eu vou fazer, eu consigo, eu posso, eu não preciso de ninguém. Não, nós vivemos em coletividade. Pô, esse ano bora tentar montar um projeto novo para nossa vida. Eu na minha área, você na sua. Apoia um ao outro. Não fica naquele negocinho fechado ali. É só eu que posso. Não, sai da bolha. Entendeu? E aí ele fala que a corrupção, né? A corrupção é uma coisa mais comum, né? A gente fala de corrupção. Ah, porque o político fulano é corrupto. É aqueles 10 centavos que tu não devolveu, que te passaram trocou errado. Isso é corrupção, cara. Entendeu? E é aquela vantagem que tu quer tirar em cima dos outros, enganando as pessoas. De repente alguém fala bem assim. Eu vou dar o meu nome como exemplo para não citar ninguém aqui. Mas, ô Cegadilha, vê lá pra mim quanto é que custa lá tal coisa. Eu chego lá, é 10 reais. Eu volto e falo é 12. Só porque eu sei que o cara não vai ver. Aí o cara me dá os 12, engaveto dois aqui no meu bolso e falo pra mim mesmo: esses dois é pra pagar o meu frete. Tem muita gente que fala assim, né? É pra pagar o meu frete que eu vou lá fazer pro cara. Não, cara. Chega e fala a real, ó. É tanto, mano. Mas se tu quiser me agraciar aí, entendeu? Porque eu vou lá fazer o serviço pra ti. Não faz, é corrupção, é furto, é violência contra o outro. E muitas vezes a gente fala que não é, entendeu? E aí, baseado nisso, termina. Isso causa então o quê? A desesperança. O que é desesperança? A gente volta lá em cima do texto, olha. É... Cadê? Ele coloca aqui, ó. Ficamos bonzinhos, fizemos promessas e seguimos enfrentando. Então, foram feitas promessas e seguiram enfrentando os novos e velhos problemas. Quais são os velhos problemas? Acabei de encontrar eles aqui embaixo no final do texto. E quais são os novos? Não existe um novo problema. Existe como é que eu vou falar o nome? Existe uma recuperação de um problema antigo com aperfeiçoamento na sua ação, tá? Mais ou menos isso. Então, o cara era corrupto ano passado e fica mais corrupto esse ano. Ah, beleza. Então pronto, terminou o texto. Aí vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui, ó. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos, tá? Então coloca aqui, ó. O texto 1 tem como único enfoque o nosso comportamento no Natal? Não. Então, vou até pegar aqui. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Um F? Não dá. Puxa vida. Eu ia colocar um F aqui, mas não dá. Então, essa primeira aqui é falsa, tá? Sobre o Brasil, lembra? Brasil, nosso sujeito. O texto afirma que o nosso país está evoluindo com a finalidade de se recuperar de danos transcorridos. Eu posso considerar essa verdadeira ou falsa? Eu posso considerar essa daqui verdadeiro. Por quê? Porque ele fala aqui no texto, olha, estamos evoluindo em diversos aspectos com o esforço no esforço concentrado para reparar danos do passado. Então ele coloca aqui, ó, vai recuperar os danos já ocorridos. Aí eu vou colocar aqui a paz no meio ambiente, segurança alimentar, cultura, educação, equilíbrio econômico com crescimento sustentável são algumas necessidades. Mais uma vez, compreensão e interpretação. Ele não está dizendo que são as, ele diz que são algumas das necessidades para a manutenção da nossa existência. Sim, ele fala, tá aqui, olha. Para nos manter vivos, entretanto, há outras necessidades. Ah, não, peraí. Há outras necessidades. Outras porque ele já cita algumas aqui em cima. Entendeu? Então, terceira também é verdadeira. Há um consenso sobre o que nos mantém vivos? Apenas a fé? Não há esse consenso. Há consensos de uma forma generalizada social, de uma forma generalizada política, com P maiúsculo, e há um consenso de que cada um também tem sua própria necessidade pessoal. Então, não há um consenso único, a fé. E ao escrever política com a letra inicial maiúscula, o autor expõe soberania, independência, liberdade, direito, BBB, blá, blá, blá. Não é isso que ele coloca.
entendeu? Não é dessa forma que o autor vê, tá? Então, o que que ocorre aqui? O que que ocorre aqui? Quando o autor coloca essa posição aqui, eu já expliquei para vocês o que que é. Então eu vou marcar o que aqui? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O 1 é falso, o 2 é verdadeiro, o 3 é verdadeiro, o 4 é falso e o 5 é falso. Então a letra B. B de bola. Meia hora para interpretar um texto. Cara, eu consigo fazer isso em tempo menor. Acredite, tem gente que demora 1 hora e não conseguiu interpretar esse texto. Vai por mim. Então, letra B aqui no nosso gabarito, né? Deixa eu abrir aqui um notepad aqui. Questões. Formatar a fonte. Beleza, vamos colocar aqui uma fonte 24. Não, vamos colocar uma fonte 36. Pronto. Pronto, questões. Aí eu vou colocar aqui, questão 1. Letra B. Beleza. Vamos lá. Agora bora para a questão 2. Questão 2 está aqui em cima. Também referente ao texto, né? Sobre a pontuação, tem-se que a vírgula entre os termos de uma oração é empregada para. Ele está se referindo aqui a uma pausa da vírgula. Interpretação do que ele está dizendo. Eu entendo que a vírgula, quando ela é colocada num texto, ela serve para a gente entender o que. Aí ele coloca aqui, olha, o que Bezerra fala. Separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, os termos que não são unidos por conectivo. Beija-flor, pão de ló, tudo junto, vamos supor. Bicho de pé, não são conectivos, tá? Mas são unidos por algum motivo. Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumeração. Então, o que vem a ser enumeração? É quando você determina para uma única coisa vários adjetivos ou várias palavras que encontrem uma função. Por exemplo, eu sou alto, sou branco, sou careca. Aí você vai falar, descreve essa cadeira para mim. Alto, branco, careca, bonito, né? Então, você vai determinando ali, pá. Quando você faz essa determinação, você pode colocar uma vírgula para ir enumerando. Você não precisa colocar tal coisa, 2, tal coisa, 3, tal coisa. Então, ele fala para mim que a partir dessa ideia, eu tenho que determinar agora, a partir dos fragmentos do texto 1, distribuídos entre as alternativas, assinale a alternativa que exemplifique o conceito apresentado, tá? Soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos. Ele está falando do que? No texto, ele está falando de uma única coisa, que está bem aqui, olha. Ele está falando disso daqui, tá? Tá se referindo a isso daqui. Só que eu vou analisar o que? Tá sequenciado em relação a alguma coisa? Tá sequenciado. Em relação ao que? Em relação aos procedimentos políticos do Brasil. Ai, o pescoço está estalando. No âmbito da política, é necessário que o Brasil tenha respeito, soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos. Então eu enumerei aqui. O segundo, então eu vou começar dizendo aqui que é a letra A, tá? 2. Letra A.
Vamos para o segundo aqui. Ao olhar com atenção além de nós para o mundo como um todo. Coloquei uma vírgula meio que sem sentido aí, né? Mas não representa uma enumeração de alguma coisa. O 3, letra C. Para o mundo como um todo, surge uma pergunta. Também não há uma enumeração, porque não há uma fragmentação aqui, tá? Há uma passagem de ideia. Para o mundo como um todo, vírgula, surge uma pergunta. Depois, ter saúde, responderão outras. Também não enumera. Ele quer algo aqui, ó, que tem a mesma função sintática. A mesma função sintática. Entendimento. Vamos aqui no edital. Tipologia textual, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Tipologia textual. Aqui. A gente deu essa aula também, tá? A gente tem isso aqui, tipologia. Então, a gente vai ter que entender isso daqui, ó. Em relação à tipologia textual. Tá pedindo no edital. Ó. Ele coloca aqui, ó. Tipologia expositiva, exposição, apresenta o conceito, tá. Deixa eu ver se isso daqui, narrativa. Não, é injuntiva. Injuntiva. Eu acho que é injuntiva. Deixa eu ver se é injuntiva mesmo. Vamos lá, vamos ver se é injuntiva. Dissertativa, expositiva. Não. É dissertativa. É expositivo. Tá aqui, ó. A exposição a exposição é um tipo textual que apresenta informações sobre determinado assunto. Informações, grupo de informação, tá? Diferente dos textos argumentativos que utilizam opiniões para defender ideias, essa tipologia tem como foco informações apresentadas de maneira coerente e imparcial, sem opiniões que tentem convencer o leitor. Esse tipo de texto pode ser produzido de duas maneiras: textualmente, através do texto, ou oralmente. Eu não quero saber do oral, eu quero saber do textual, tá? Então, características dele. Quando eu estou falando sobre isso daqui, vou voltar na prova, tá? Tipologia textual, vou voltar na prova. Ele quer aqui, olha, termos que façam a mesma função sintática, tá? Mesma função sintática, eu encontro em tipologia textual, ok? Não é no resto aqui não, é tipologia textual. Vou na tipologia textual. Aí eu vou pegar aqui, olha. Uso de linguagem clara e direta, ele está usando. Produção textual. Produções textuais informativas e objetivas sem juízo de valor. Que eu acabei de falar. Mesmo sendo contra determinado político, eu não vou ficar falando mal do cara. Eu vou focar no objetivo, tá? Uso de informação, dados e referências para expor um tema. Recorrer à conceituação e definição para explicar os temas. Conceituação e definição, tá? E, por fim, utilizar... Sai aqui, oi. A 8 propaganda. Utiliza comparações agora e enumerações para facilitar o entendimento. Tá aqui, eu vou aumentar mais um pouquinho o texto aqui, que é para vocês pegar aqui, ó. Isso daqui é tipologia expositiva. Utiliza comparações e enumerações para facilitar o entendimento. Então, isso é tipologia expositiva, tá? Que é a tipologia textual. Dentro da tipologia textual, nenhum desses quatro aqui, ó, tá fazendo uma enumeração. Quem enumerou? O primeiro, tá? Ele enumerou. E enumerou fazendo o quê? Separando por vírgula. Então eu vou dizer que é a letra A. Já marquei aqui, tá bom? Agora vamos para a terceira. Rapidinho, né? Meia hora para explicar um texto e 10 minutos para responder duas perguntas. Em relação à classe das palavras. Olha aqui. Cadê?
Emprego da classe de palavras estava no edital, tá? Em relação à classe de palavras. Pergunta. Observe que bonzinhos é a forma diminutiva de bom. Assinale a alternativa incorreta em relação à ortografia sufixal do diminutivo. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Palavra. Laranja. Prefixo da palavra. Lá. Ran. Sufixo. Já. Prefixo é algo que não é alterado. Sufixo é algo alterável. Laran. Geira. Laran. Jada. Laran. Ginha. Sufixo não é alterado. Prefixo. Pré. Por isso se chama prefixo. Sufixo. Pera, eu tô de todo contrário aqui para vocês. Então é assim, ó. Pera aí. Pré vem antes e sufixo vem depois. O sufixo é alterado. Mas há regras. Diante disso, tá? Há regras. Então, ele diz aqui para mim: assinale a alternativa incorreta. Aí ele diz aqui para mim: letra A, raiz, muda o sufixo no diminutivo, raizinha. Chinês, chinesinho. Princesa, princesinha. Casa, casinha. Nariz, narizinho. Opa! Raiz termina com Z. Deixa eu voltar aqui. Presta atenção. Não tem G aqui, nem G aqui. O meu sufixo começa aqui na sílaba posterior ao meu prefixo. Mas a sílaba não é alterada. Então eu tenho aqui na questão, ó, raiz com Z. Raiz, Z, né? Zinha. Chinês. Zinho. Princesa. Princesinha. Com S, né? Casa. Casinha. E nariz. Não parece raiz? Por que aqui foi alterado para S? Porque existe uma regra singular no pretérito perfeito do passado complexo, da imparcialidade. Não. Cara, tá com Z. Vai morrer com Z. O sufixo, ele vai morrer do jeito que ele tá. Ele só vai alterar, fazer uma alternância da seguinte maneira, ó. Nariz. Narizinho. O aumentativo, narigão. Narigudo. Não sei mais nem o nariz. Narizinho, narigudo. Narigão. Narigada. Muito comum entre o pessoal. Pois é. Então. Escuta racionais que vocês vão entender o que eu tô falando. Então vamos lá. Vai alterar pro diminutivo? Não vai. Altera pro aumentativo. Narigão, narigudo, narigada. Mas pro diminutivo não altera. Então aqui é letra E. Letra E. Tá? Quarto. Aí ele coloca aqui.
Observe a oração e assinale a alternativa correta em referência à concordância do verbo ser. O verbo ser está aqui, ó. São. O que são os fatores limitantes? Vamos separar a frase. São quem? São fatores. Que fatores? Limitantes. Há um sujeito, há um predicado, há um verbo, há um adjetivo. Há sempre alguma coisa que está ligada a outra. Então eu tenho aqui, ó, são fatores. São fatores limitantes, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o que são os fatores limitantes? Ele diz aqui no primeiro, o sujeito e o verbo o sujeito e o verbo ser concordam apenas em modo, tá? Não há sujeito na frase. Há um sujeito indeterminado. Porque fator não se torna sujeito, tá? Ele se torna uma parte, a palavra não está vindo agora, ele se torna uma parte do predicado que não é considerado, porque não há uma ação desse cara. Ele é uma ação. Ele é um fator, ele faz alguma coisa. Então ele não é não considera-se aqui um sujeito, tá? Elimina esse cara da história. Então, esse daqui tá fora. O verbo ser acompanha a flexão do predicado verbal, especificamente no uso de pronomes. Isso, isto, aquilo, tudo, ninguém. Aonde que tá esse treco dentro dessa frase? Aonde tá? Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isto? Aonde está escrito aquilo? Tudo ou ninguém. Também está fora de cogitação. No 3, ele diz o seguinte, olha. O verbo ser acompanha a flexão do predicativo. São fatores. Especificamente quando o sujeito é formado por pronomes interrogativos. Eu falei que o sujeito aqui está indeterminado. Né? Não é oculto, ele é indeterminado. Então ele me diz aqui que o sujeito é formado por pronome interrogativo. Então o sujeito aqui é o quê? O quê? O que o quê? O que são? O que são o quê? Fatores. Então eu vou determinar. Então eu vou dizer aqui que o verbo acompanhando a flexão do predicativo, automaticamente eu sei que por causa do sujeito interrogativo, eu vou ter aqui a flexão desse verbo aqui, ser, e ele vai acompanhar o predicativo independente do que o predicativo esteja informando. Fatores limitantes, fatores limitados, não importa. Entendeu? Então eu vou determinar aqui que ele vai ser a letra D. D de dado, tá? Então, resposta da 4 é D de dado. Certo? Então, bora para a quinta pergunta. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência de palavras formadas. Ah, essa daqui eu gosto, olha só. Cara, isso daqui é coisa de quarta série. Quarta série, terceira, quarta série. Mas tem gente que se embanana. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que a minha professora da terceira série me ensinou. Se tiver na dúvida da sílaba tônica, grita por ela, mas grita só na tua cabeça. Não fica igual doido não, tá? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência de palavras formadas pela antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Paralelepípedo. Pronto. Vou separar aqui, ó. Tá? Separar. Então, essa é a última. Essa é a penúltima. E essa é a antepenúltima.
Pelo amor de Deus, é só contar 3 para trás, tá? Ah, passou o concurso da guarda, mas é pelo menos para vocês pegarem o feeling da situação, né? Então, antepenúltima sílaba tônica acentuada, meu amigo, era melhor eles terem colocado escrito assim, ó. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares K. Brau, Breu, Bril, Brol, Bru. Quem descobriu a América? Cristóvão Có. Maminha, Lombo, Alcatra, Chã de Dentro, Colchão Mole. Ia ficar mais fácil, velho. Porque é mais fácil do que isso aqui. É impossível. Impossível. Essa pergunta foi dada, tá? Ele diz aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma sequência de palavras formadas pela antepenúltima sílaba tônica. Então, eu sei que ela chama-se proparoxítona. É oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quanto mais para trás você anda na frase, na palavra, mais letra vai aparecendo. Ó. Oxítona, quando é a última sílaba. Paroxítona, quando é a penúltima sílaba. E proparoxítona, quando é a antepenúltima. Então, pô, para variar, muitas palavras paroxítonas e proparoxítonas não são acentuadas. Muitas não são. Cidade. Pô, a palavra cidade é paroxítona, cara. Aqui, ó. Cidade. Qual é a sílaba tônica de cidade? É cidade. 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 É, aqui, ó. A sílaba tônica é essa daqui. Mas não tá acentuada. Entendeu? Prático, prático, prático. Beleza? Aí o que ele fala aqui? Além de ele te dar a sílaba tônica, ele diz pra ti que a palavra é proparoxítona e ele fala que vai estar acentuado. Eu não vou nem bater cabeça com essa questão. Eu vou olhar para a primeira, só tem uma sílaba. Não é porque para ser proparoxítona tem que ter mais de 3. Tem que ter no mínimo 3 sílabas, perdão. Eu vou olhar para a segunda, tem 3 sílabas, mas a acentuação na primeira tá na penúltima, tá? Saúde. Aqui tá na penúltima. Aqui, ó. Aqui, ó. Oxítona, oxítona e oxítona. Paroxítona, paroxítona. Isso daqui é uma sílaba, isso daqui é outra sílaba. Paroxítona. Acredite, tem gente que erra esse tipo de pergunta. Isso é coisa de 4ª série, velho. Proparoxítona, né? Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Acentuada. Acentuada. Colocaram um chapéuzinho assim em cima, cara. Olha que moralidade que eu tô fazendo na tela. Que besteira. É acentuada assim, ó. Pronto, acentuada. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Acentuada. Uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Não tem nem que discutir, cara. Isso é letra C. Entendeu? Aqui, proparoxítona, oxítona e paroxítona. Ou poderia ser proparoxítona, tem que separar ainda. Oxítona, oxítona, oxítona. Então, letra C. Não tem nem que explicar nessa questão. Juro por Deus, eu fico até com vergonha de tentar explicar uma questão dessa. Mas o pior é que tem gente que não sabe. Mas deu para entender, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Observe a oração abaixo. Respeito é essencial. Acabou a oração. Acabou. Acabou a oração. Tá? Essa pergunta, ela é bem interessante porque ele diz assim: assinale a alternativa que descreva corretamente a oração, sintaticamente ou a seus termos essenciais. É aquele cara que chega com a menina e diz assim, essa pergunta ela fala mais ou menos isso: moça, estou eu aqui, deslumbrado com sua beleza, pensativo nos rols da vida, do qual nos aguarda futuramente
dias e dias longínquos e duradouros de um relacionamento amoroso onde possamos juntos desfrutar de cada segundo ao raiar do sol, de cada noite enluarada. Cara, chega com a menina e pede pra namorar, parceiro. Fala, cara, quero namorar e casar contigo. Essa pergunta é mais ou menos isso. Ele coloca a frase e fala: assinale a alternativa que descreve corretamente a oração, sintaticamente ou em seu termo essencial. A pergunta aqui quer dizer o seguinte: explica aí que tipo de oração é essa. Qual é a formação dessa oração? Como ela é formada? Aí ele diz aqui embaixo: olha, oração subordinada, substantiva predicativa do sujeito. Não, ela não é subordinada, porque o predicado não está subordinado ao sujeito. Tá? Quando é que o predicado está subordinado ao sujeito? O predicado está subordinado ao sujeito quando eu falo bem assim: eu fui ao mercado comprar frutas. Há uma razão do verbo ir. Está ligado ao sujeito, que sou eu. E comprar é uma segunda ação, um segundo verbo. Então eu não encontro verbos aqui que obriguem o predicado a estar subordinado ao sujeito. Não há verbo, tá? Subordinando o predicado ao sujeito. Então se elimina isso daí. A segunda, a oração formada por sujeito simples e predicado nominal. Pronto, achei a resposta. Por que cegadilha? Porque o sujeito é esse cara aqui, ó. É simples. Eu encontrei o sujeito. Ele não é um sujeito determinado por uma pessoa, tá? Mas ele é um sujeito direto. O respeito. E o que é um predicado nominal? Vamos lá. Eu gosto desse cara aqui, ó. Aqui, toda matéria, eu vou até fazer propaganda desse site aqui, ó. Predicado, só para vocês entenderem da forma técnica. Nominal. Indica estado ou qualidade. Estado ou qualidade. Ele pode substituir o verbo e ele pode não necessitar de um verbo, sendo constituído por um verbo de ligação, verbo que indica o estado, e o predicativo do sujeito. Bora voltar na prova. Oração formada por sujeito simples, verbo respeitar, que se torna um sujeito, e um predicado nominal, que determina ao sujeito, volta lá, uma qualidade, um estado ou uma qualidade, tá? O predicativo do sujeito complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Então, respeito é essencial. O que é essencial? É o respeito. Então, o essencial é um predicado nominal. E o respeito é um verbo de ligação que gera, através de si, um sujeito próprio. Respeito é essencial. Oração formada por sujeito simples e predicado nominal. Tá aqui a resposta. Oração coordenada assindética aditiva. Não, cara, isso daqui é pior do que eu falar o nome de carro em alemão, né? Oração formada por sujeito oculto. Não. O sujeito tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Sujeito, aqui, ó. Respeito. Tá? Oração formada por sujeito composto. Também não. O respeito ao Brasil. Dois sujeitos. Respeito ao Brasil. Entendeu? O menino do travesso. Não, seria menino travesso, não. Travesso seria um predicado nominal. Um adjetivo, na verdade. Mas quando não é sujeito composto, porque há um sujeito apenas, não há mais de um sujeito. Entendeu? Então, letra B de bola. Letra B de bola. Sétima questão. Estamos acabando aqui já. Se desespera não, isso daqui é língua portuguesa. Sétima questão.
Leia a explicação sobre acentuação e identifique a crase na explicação. Os acentos são notações lexais empregadas sobre algumas vogais para indicar a sílaba tônica ou para indicar a fusão entre elas. Que acento é esse? Juro para vocês que isso daqui dá uma confusão desgramada na cabeça da criatura, mas vamos lá. Acento grave, apóstrofo, acento agudo, tio ou circunflexo. Qual é o acento aqui que ele está falando? Acentos são notações lexas empregadas sobre algumas vogais para indicar sílaba tônica. Pô, legal. Pera aí. Vamos copiar isso daqui. Porque essa explicação aqui é um pouco mais detalhada. Essa daqui é uma pegadinha. A gente vai levar isso daqui até o chat GPT, tá? Vou colocar isso daqui do jeitinho que ele está aqui. Tá? E ele vai me dar a explicação aqui, ó. Presta bastante atenção. Na língua portuguesa, as marcações gráficas são colocadas sobre algumas letras, geralmente vogais, para indicar sílaba tônica. A gente viu isso na anterior lá, na questão anterior. Ou para diferenciar a palavra que se escreve da mesma forma e tem significados diferentes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mesma forma de escrever, significado diferente, ó. Mesma forma de escrever. Coco e cocô. Só que aqui, no cocô, eu coloco um acento. E no coco, eu não coloco. Então, mesma forma de escrever, acentuada torna-se significados diferentes. Vamos lá. Existem 3 tipos principais. Aqui vem a questão. Por que eu abri aqui? Pra gente explicar isso daqui, porque muita gente errou isso daqui, cara. Muita gente errou. Muita gente marcou agudo. Por quê? Aqui ele fala que ele quer indicar sílaba tônica. Mas você não presta atenção que a notação é lexa. A notação ela é alternada, ela não tem somente um significado. Então ele coloca sobre algumas vogais para indicar sílaba tônica, como ela é lexa, ou para indicar a fusão entre elas. A fusão. Eu vou explicar pelo chat GPT, depois eu vou explicar na prática isso daqui, tá? Então ele coloca acento agudo, que muita gente marcou acento agudo, entendeu? Muita gente vê aqui, ó, letra C. Quebrou aqui as pernas. Indica a sílaba tônica em palavras oxítonas, quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Em monossílabas tônicos, em palavras de uma sílaba só, que a sílaba é tônica. Em algumas paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, quando não seguem a regra de acentuação. Por exemplo, café, cajá, está e bebê. Circunflexo, ele marca aqui também. Tem circunflexo aqui, ó. Tem gente que marcou circunflexo. Pô, legal. Pode indicar a sílaba tônica em palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, em algumas formas verbais do pretérito perfeito do indicativo, como pôde, para diferenciar de pode. Ele pode fazer? Pode, mas ele já fez? Não, mas ele pôde. Então, poder no passado, pôde. Do pretérito perfeito do indicativo. Ele pode fazer agora. Ele já pôde fazer um dia, mas agora ele pode fazer de novo. Entendeu? Então, algumas palavras derivadas, por exemplo, avô, cônjuge e você. Aqui que tá a questão, olha. Indicar a fusão entre as palavras. Eu vou explicar isso na prática já já. Usado em casos de crase é a fusão da preposição a do artigo definido feminino a. Por exemplo, a. Beleza. Cara, o que mata aqui é esta bênção
que ele fala de sílaba tônica. Eu vou escrever aqui, ó. O corpo estava àquela margem do rio. Beleza. O corpo estava à margem do rio. Matei aquela. Criei uma fusão. O corpo estava à margem do rio. O corpo estava naquela margem do rio. Entendeu? Entre fusão de palavra. Torna-se então aqui, quando ele fala de fusão, se elimina isso daqui. Agudo não funde nada, quem funde é o grave. Então, aqui, letra A. Na 7ª questão. 8ª questão, a gente tem outro texto aqui, tá? Esse outro texto aqui vai ser mais rápido, porque ele é um texto mais simples. Tá? Ele tem praticamente, esse texto aqui, tá com 1 hora de vídeo já. Ele tem praticamente o mesmo conteúdo do vídeo anterior, tá? Então, como é o mesmo conteúdo, a gente vai ler rápido. Progresso que nos mantém vivos. Aqui ele vai falar sobre AI, ou IA, como a gente chama, inteligência artificial. O que nos motiva a levantar todos os dias é saber que podemos contribuir para com os outros de alguma forma. Ao usar uma palavra no momento certo, ou ao escrever um texto que toca a mente e o coração de quem lê, são apenas alguns exemplos. O auxílio ao outro só ocorre após o nosso aperfeiçoamento, ou seja, os desenvolvimentos pessoal e profissional constantes que são notados nas habilidades e capacidades apresentadas no cotidiano para posteriormente agirem de forma positiva em algumas pessoas que formam esta sociedade. Compreendido, só dá o que tu tem. Se tu não tiver legal, tu não consegue passar um lance legal para ninguém, beleza? Nunca pare de aprender. Colocamos limites em nossas capacidades, usamos desculpas diversas, mas a pergunta a ser feita é: podemos ir além? O que são os fatores limitantes? Fatores limitantes a gente viu lá atrás, né? Essa pergunta, esse texto devia ter ficado lá atrás, cara. Será que realmente atingimos os limites? Podemos nos esforçar mais? Se sim, o que nos impede? A dúvida recai sobre o nosso potencial. Entretanto, não há nada que nos impeça de fazer de fazermos o que seja desejável ou necessário. As limitações moram nas mentes. Refletir é o caminho da superação. Assim, tornamo-nos os melhores no que fazemos. Isso está além do ego ou de status. Amplia-se no desafio de superar o que a humanidade já conquistou e deixar este legado como contribuição. O progresso é o que nos mantém vivos. Trabalhar para ter condições financeiras de viver melhor é um foco interessante. Todavia, diversos profissionais buscam por novas perspectivas, algo mais desafiador e que os tire da rotina, ou seja, sentem que pararam de crescer, pois pararam de aprender no contexto em que estão. Para esses profissionais, a mesmice é cansativa e tolhedora. Conscientização. Ao desviar o olhar da mente e da alma sobre o que desejamos alcançar, incorremos no erro da falta de foco para eliminar distrações, como afirma Souza, escritor que falou em 2016, menos Face, mas Book. Assim, nossos limites são quebrados constantemente. Isso acontece
para compreendermos as limitações impostas pela sociedade e as formas de superá-las, atrelando o desenvolvimento de nossas habilidades e capacidades de aprendizagem significativa para aplicação no cotidiano. Aí você pergunta bem assim, Sagadilha, o primeiro texto tu passou meia hora lendo, explicando aquele texto, que era desse tamanho. Cara, tu tá fazendo uma prova. Beleza? A gente tem que focar nas perguntas da prova. Então esse texto aqui, ele também tem muita explicação. Porém, ele tem 3 perguntas. Tá? E eu já acabei de perceber, da pergunta 6 para frente, que eu parei de trabalhar com interpretação de texto. Eu estou trabalhando agora com compreensão, interpretação e gramática. Tá? Eu saí daqui e daqui. Eu tô aqui, olha. Eu tô aqui. Só que isso daqui é um mingauzão. Entendeu? Só que esse mingauzão, ele quer tudo a mesma coisa. Então, quiser eu leio. Escreve nos comentários aí, Sagadilha, explica esse texto bacana e tal. Que eu falo pra caramba, mano. Minha formação é essa. Sou formado em radialismo. Entendeu? Dá pra gente trabalhar esse texto aí 1 hora seguida. Mas agora a gente vai ter que responder a pergunta da prova. Tá? Observe o fragmento e assinale a alternativa que contenha o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão de colocações pronominais. Definição. O que é pronome? Aí o chat GPT, que é o meu amigo do coração, ele diz para mim bem assim: pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome, relacionando-se com ele de alguma forma e evitando sua repetição excessiva. O pronome, ele evita deixar você prolixo, repetindo a mesma coisa o tempo todo. Eu sou prolixo. Muitas vezes eu sou prolixo quando eu estou falando. Eu repito de diversas maneiras diferentes a mesma coisa. Então, um pronome, ele evita que isso ocorra. Então, no primeiro aqui, ó, ele fala o seguinte: visitar-te-ei amanhã. Daí, já lhe entregarei os livros que tomei emprestado. O te e o lhe são uma repetição. Tornou-se prolixo. Houve uma repetição desnecessária. Eu poderia dizer: visitar-te-ei e entregarei. Não precisava colocar o lhe. Beleza. O segundo: o combinado de te trazer o livro raro, não vou cumprir. Enviei-o. Enviei quem? Eu não estou mais falando da pessoa. Aqui em cima, ó, visitar-te-ei. Vou te visitar. Tá? Para não falar o ti. É de uma forma esquisita quando você fala ti, né? É visitar-te-ei. Você pronuncia. Tá? Só para vocês não ficarem assim, o Sagadilha tá falando errado. Não, é visitar-te-ei. Mas eu tô colocando esse te aqui para você entender que visitar-te-ei, eu tô me referindo à pessoa. Daí, lhe, tô me referindo à mesma pessoa, lhe entregarei o livro. Agora ele tá trocando as bolas. Ele tá falando assim, ó. Vou pegar um livro aqui. Nossa, comentário judaico do Novo Testamento. Leia. Então ele fala agora: o combinado de te trazer, tô me referindo à pessoa, o livro raro, eu não vou cumprir. Mas eu já enviei ele. Enviei-o para ser reformado. Eu deixei de falar do livro e deixei de falar da pessoa e passei a falar do livro. Não fui prolixo na minha frase. Aí, no terceiro, ele fala o seguinte, ó: muitos livros estão empoeirando, jogados em prateleiras e esquecidos ao longo do tempo. Assim, se estragando. Quem está estragando? Os livros estão se estragando, auto-estragando-se. Como dizia
Esqueci o nome do policial agora, que é de uma peça humorística chamada Notícias Populares, de um grupo de teatro chamado Os Melhores do Mundo, que ele repetia, ele era prolixo demais ali, falando as coisas muito errado, né? E o ladrão tava ali matando as pessoas. Cada erro de português que ele cometia, o ladrão, pá, matava alguém. Então, estragando-se a si mesmo, né? Então, estão se estragando. Então, se não fôssemos nós, pô, tá repetindo? Tá. Cegadilha tá repetindo onde? Os livros estão se estragando. Nós, os leitores, se não fôssemos nós, os leitores, os livros seriam esquecidos. Mas esse se tá combinando com esse se. Não é igual esses dois caras aqui, tá? Que estão afastados diretamente um do outro. Um refere-se a uma coisa, outro refere-se a outra. Aqui os livros estão estragando. E se não fosse, tirasse esse então do meio, resolvia muita coisa. Aqui, letra A está descartado, porque aqui eu estou fazendo... Tô tentando lembrar o nome agora. Vou já falar para vocês. O nome é redundância. Redundância. Então aqui há uma redundância, né? Aqui em cima. Aqui embaixo eu já encontro o seguinte. Quando eu falo que os livros estão se estragando, eu estou falando que é uma ação própria dos próprios livros, tá? Os livros estão estragando-se a si mesmos. E aqui, se não fôssemos nós, entendeu? Não há necessidade desse si aqui, porque o nós, ele já supre esse si. Se torna outra redundância. Entendeu? O então piora a situação desse si. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui que é apenas o combinado de trazer o livro raro, não vou cumprir, enviei-o. É a letra B, apenas o número 2 que está correto aqui, tá? Por quê? Porque ele tem o mesmo padrão de colocação pronominal. Então, vamos lá. 8, letra B. 9. Observe o modo verbal desta oração. Nunca para de aprender. Ele se refere a uma das explicações apresentadas. A cenário alternativa que apresenta uma explicação que apresenta que a explicação dessa oração se refere. Aí eu vou colocar assim: nunca pare de aprender. Modo indicativo indica o fato de certo ou concreto. Parar de aprender. Não pare de aprender. Não é modo indicativo. Veja como ele está aprendendo. Há um motivo para ele aprender. Indicativo. Modo subjuntivo. Indica um fato duvidoso ou hipotético. Será que ele aprendeu alguma coisa? Depois de 1h20 de vídeo, será que o cara que assistiu isso aqui aprendeu? Não é subjetivo. Imperativo. Indica uma ordem ou proibição ou pedido. Nunca pare de aprender. Então eu estou dizendo para você não parar, para você não desistir. É algo imperativo, tá? É uma ordem que eu estou lhe dando. É um pedido que eu estou lhe fazendo. Não pare de assistir esse vídeo. Letra C. Modo subjetivo. Indica sobre o sujeito. Incide sobre o sujeito da oração. Será que ele parou de aprender? Quem parou de aprender? Ele vai parar de aprender? Não sei. Então... E o modo objetivo incide, sobre o objeto direto da oração. Não tem um modo objetivo aqui. Ele vai aprender? Certeza que ele vai aprender? Não. Então, letra C, modo imperativo, tá? E por fim, o 10 aqui. Em referência à redação oficial, aspectos gerais, características,
fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento. Cara, isso daqui é ótimo. Analise as afirmativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso, em relação ao termo que está em uso atualmente. Vamos lá. Primeiro termo. O termo digníssimo é usado atualmente em comunicações oficiais, acompanhado do termo ilustríssimo para autoridades em geral? Não é. O termo doutor também é usado atualmente em comunicações públicas e oficiais, posto que é um pronome de tratamento mais recorrente na redação oficial? O termo senhor é o mais recorrente. Ao senhor comandante da Guarda Municipal, ao doutor honorário do Hospital Fundital, ao senhor governador. Então, o termo senhor. O termo Vossa Excelência é usado nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Vossa Excelência, o deputado federal fundital. Vossa Excelência, o magistrado, o douto magistrado, não é doutor, é o douto magistrado desta comarca. A Vossa Excelência, o senhor governador do estado. A Vossa Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. Então, aqui eu só tenho a letra 3, aqui, o número 3 está correto. Então, é falso, falso e verdadeiro. Letra C, tá? Letra C. Então, da parte de língua portuguesa, nós temos aqui, tá? Esse daqui é o gabarito oficial. Gabarito oficial da nossa correção. Beleza? Então, gostou do vídeo? Pô, legal. Não gostou? Beleza. Não tem problema. Nem todo mundo gosta do que eu faço. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, correção da prova de informática. Beleza? Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!